Atos 12. No capítulo de hoje começa falando sobre a morte do primeiro discípulo de Cristo a morrer em prol da obra, né? Fala que Herodes, naquela ocasião, Herodes mandou prender Tiago, irmão de João, e mandou matar à espada. E aí ele viu que isso agradou o povo, né? E aí ele pediu para prender Pedro. E ia ter um julgamento aberto para o público depois da Páscoa. Porém, gente, Deus interviu na vida ali de Pedro nessa circunstância. Por quê? Pedro estava lá deitado, né? E aí Herodes mandou uma guarda, né? 4 guardas ficarem ali guardando Pedro, né? Para não ter nenhum perigo de fugir e tal. Só que quando Pedro estava dormindo, apareceu um anjo para ele e acordou e falou: levanta, vamos, né? Se vista pra gente poder sair. E aí Pedro imediatamente levantou, né, e começou a seguir o anjo. E as correntes, né, que estavam as algemas prendendo Pedro, caiu imediatamente e eles passaram pela guarda como se não tivesse ninguém. E aí eles chegando lá, tinha um portão, e o portão se abriu sozinho, e aí eles saíram. Só que Pedro achou que era uma visão, né? Ele não tava, ainda não caiu em si que aquilo era real. E aí eles caminharam, e aí de repente o anjo sumiu. E aí foi quando Pedro entendeu que realmente estava acontecendo, que não era uma visão. E aí logo em seguida ele foi, porque o que aconteceu? Quando Pedro estava na prisão, muitos cristãos se reuniram, né? E começaram a orar. Se reuniram na casa da mãe de João, né, conhecido também como Marcos, e aí eles se reuniram lá, né, e começaram a orar realmente fervorosamente, começaram ali a interceder, e aí ele apareceu lá. E primeiro, né, foi uma serva, ela atendeu, né, nem chegou a atender, só ouviu a voz de Pedro e falou: gente, Pedro tá aqui. Aí o povo: como assim? Deve ser um anjo de Pedro e tal. E aí Pedro continuou a bater, e aí eles viram que eram Pedro realmente. E aí toda essa circunstância e tal, Herodes, né, foi ali para Judéia, para Cesareia, e passou um tempo lá. Só que o que aconteceu? Ele estava muito irado com o povo, né, com toda essa circunstância, então. E aí ele fez um dia lá, marcou um dia, né, para ele, vestiu o traje, sentou no trono e fez um discurso pro povo, tipo assim, ele começou a gritar: é a voz de um Deus e não de um homem, né? Começou a se colocar acima de Deus. E aí coloca assim, ó: visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Lendo, né, todo esse Atos, né, vendo todas as circunstâncias, a questão de Pedro, a questão de Herodes, a questão de Tiago e tal, a gente vê, gente, que Deus, ele protege os seus. É claro que era necessário que alguns morressem por amor a ele. Ele próprio disse que alguns morreriam, que os próprios discípulos beberiam cálice, né? Todos morreram em prol da obra, menos João, né? Aquele que participou de todo, sempre esteve com Jesus, mas esteve desde o início da prisão até a morte, né? Ele foi o único que não morreu de forma matada, ele morreu de causas naturais mesmo. Então a gente vê que isso ia acontecer, mas aqui a gente vê a intervenção de Deus, e Deus deixando bem claro aqui, principalmente para Herodes, que ele não é um Deus de brincadeira, que dele não se zomba, né? Porque que fala que, visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Então muitas vezes as pessoas acham que esse Deus de fúria, esse Deus vingativo ficou no Velho Testamento, mas esse aqui é o Novo Testamento, e está deixando bem claro quem é Deus, que de Deus não se zomba, gente. Deus, ele move montanhas, ele moveu um anjo aqui para ajudar Pedro a sair da prisão. Então ele move qualquer coisa em prol daqueles que amam a ele, em prol daqueles que estão fazendo a obra dele, mas da mesma forma ele move céu e terra para vingar aqueles que não glorificam o nome dele. Então a gente precisa realmente tomar cuidado com isso. Vamos estar alertas, vamos realmente buscar fazer a vontade de Deus, né, para que nós sejamos como Pedro, que Deus age a favor, não como Herodes, que não glorificou ele, e imediatamente o anjo do Senhor veio e feriu. Então vamos realmente olhar para essa circunstância, olhar para essas situações e buscar a mesma dedicação, o mesmo amor, o mesmo empenho, porque é um fato, Deus age em prol daqueles que cumprem, que fazem a vontade dele, que está disposto a qualquer coisa em prol do nome dele. Então vamos realmente buscar esse espírito, buscar essa força, essa coragem e esse empenho na obra de Deus. Esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional. Tchau!